Aleluia, aleluia e aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos. Agora, dia 24 de abril, 10 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui para compartilhar com você no Drops da Videira. Então, vamos... Tiago Fraga, baterista ungido do Senhor, saudade de ti, meu irmão. Venha nos visitar novamente nesse final de semana. Você e a sua família, com a sua máscara, Efatá, cultos liberados para a glória de Jesus. Quem mais? Silvia, Juliana, Claudinha... Live de casais, pois é. Você acompanhou, Thiago? Foi muito bom, gente. Olha, eu acho que eu tenho que fazer isso mais vezes, porque foi muito bom. Deixa eu parar o louvor aqui. Foi muito bom essa live de casais. Élica também participou, deu testemunho. Matheus Valadares aí, meu designer. Nós vamos lançar na segunda-feira o canal Silvia Madeira, também dos Estados Unidos, está dizendo que foi ótimo. Eu acho que eu tenho que fluir mais nessa direção aí dos casais, porque foi muito bom. Foi uma experiência tão agradável, assim, livre para compartilhar, e nós tivemos tanto retorno de irmãos que foram abençoados. Obrigado mais uma vez, pastor Alan e a sua esposa Ana Laura, da Videira de Milão, que nos abençoaram com essa oportunidade. Eles fizeram um desafio, 7 dias, desafiando casais, naquele mesmo horário, a participar das lives. Se eu não me engano, hoje, 17 horas, pastor Naor e pastora Marília. E eu até falei com a Janaína, falei, meu bem, eu acho que nós temos que investir mais nessa direção. Fizeram o canal no Telegram, ajuda a divulgar. No Telegram eu não sei como eu posso fazer, mas eu estou aberto a aprender aqui com os irmãos. Mas eu já vou fazer um canal específico para isso, para poder separar o que é ministração da igreja e o que é ministração como essas lives e outros cursos que eu estou pensando em ministrar para os irmãos. Então, a partir de segunda-feira, a arte já está pronta, eu estou esperando a empresa entregar o canal. Vai chamar, você pode anotar, segunda-feira vou fazer o lançamento aqui, às 10 da manhã. azemarfreitas.tv, seguindo aí os meus pastores, aloisiosilva.tv, eu já sou assinante, naorpedrosa.play e todos os demais, o pastor Wilson Oficial, ricardoguimarães.tv. Nós temos que ficar conectado a esses homens de Deus que são nossa inspiração. É sua e é minha também. E eu louvo a Deus. Hoje nós vamos compartilhar aqui com o pastor Gilberto Camilo. Não sei se ele já está aqui online. Deixa eu ver. Ainda não. Gilberto. Tá aqui. Gilberto Camilo já está aqui. Pastor Gilberto, já te chamo. Vai ser um prazer falar com o irmão. Agora, 10 horas e 4 minutos aqui no Drops da Videira. Aleluia. Obrigado, pastor Gilberto. É uma grande honra tê-lo aqui conosco no Drops da Videira. Já chamo o irmão aí. Então, só dando um retorno aqui para os meus seguidores aqui, os demais irmãos. Olha, eu fui muito abençoado com essa live. Pastora Rosana Camilo, esposa do pastor Gilberto Camilo também. Esses irmãos, principalmente os membros do Conselho Apostólico, já estão em outra fase. O pastor Gilberto Camilo já casou seu filho, depois quer saber mais sobre isso, é outra fase. Então, graças a Deus que nós temos aqui fase dos avós, fase aqui dos jovens, que estou nela, e fase dos casais que têm crianças pequenas. É maravilhoso essa vinha, eu amo servir a Deus junto com os irmãos, e nós temos que desfrutar dessa riqueza. Então eu quero chamar o nosso convidado de hoje, pastor Gilberto Camilo. Já tem aqui, aleluia, tá vendo, pastor Gilberto, as anotações
E hoje é o nosso 19º dia do jejum. Hashtag alinhou, prosperou. Amém? Então vamos lá, vamos ter uma palavra de oração e chamar o nosso convidado. Amém? Vamos começar como nós sempre fazemos. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa manhã. Pedimos que a graça do Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa trazer luz, sabedoria e revelação para as nossas vidas, para edificarmos os nossos irmãos nessa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Qual o endereço da videira agora? Quero ir ao culto, mas não tenho novo endereço. Marilza, você é sempre bem-vinda, Marilza. Avenida Bernardo Vasconcelos, 811, Cachoeirinha. Só procurar no Google aí, Videira BH. Domingo agora, culto de máscara e distanciamento, álcool em gel nas mãos, nos pés também nós vamos fazer uma higienização. E você pode ir à reunião, com exceção do grupo de risco, tá bom? Chamando o pastor Gilberto Camilo, alinhou, prosperou, aleluia. Nosso pastor Gilberto Camilo, pastor Gilberto Camilo, Videira Poa e Rio Grande do Sul, seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Paz e paz, irmãos amados. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Amém, aleluia. O som está tranquilo, está tudo bem, aí imagem, ok? Eu estou ouvindo muito bem, o irmão. E você, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, deixa eu só tentar regular mais o som aqui. Ok, tá bom para mim. Tá ótimo, aleluia. Amém, prazer estar nessa vinha querida, vinha Minas Gerais, é uma vinha muito querida, começar de você, os irmãos aí são muito preciosos, muito carinhosos, é uma coisa impressionante, uma terra abençoada, aleluia, e vocês muito mais. Obrigado, pastor Gilberto, muito obrigado. Para quem não conhece ainda o pastor Gilberto é membro do Conselho Apostólico da Vinha, são os nossos líderes. Eu quero dizer, antes de mais nada, pastor Gilberto, que nós nos sentimos muito abençoados, muito pastoreados por cada um dos membros do Conselho Apostólico. Eu estava falando aqui ainda há pouco que vocês aí do Conselho estão na fase dos netos agora, né? Já neta. Você tem neto? Branca. Tenho 2 netos, é um Timóteo, praticamente 4 anos, e agora Grace. Wonderful Grace. Ela chama Grace. Que legal. Ela é uma gracinha. Acabou de nascer, está com praticamente 4 meses. Louvado seja Deus por isso. Viu? Uma graça, uma beleza. Aposto que na capa aí do seu celular, na imagem de fundo, é neto. Tem na mesa, o quadro, tudo também. E olha da pastora Rosana aí, se der para ver o ícone dela, tem os 2, assim, na foto mesmo dela. Eu estou nesse caminho, não vou chegar lá agora não, porque meu garoto mais velho, o Vitor, só tem 18 anos. Mas eu estava falando aqui agora há pouco para os irmãos, que ontem nós fizemos uma live com o Alan e a Ana Laura lá da Videira de Milão. E foi uma experiência, foi a primeira que eu fiz para casais, né? Eu e a Janaína e os 2. Pastor Gilberto, que experiência poderosa, que glória. Foi bom? Não, foi bom demais. Então eu estava falando para os irmãos que eu louvo a Deus, porque na Vinha, como família de igrejas, nós temos suprimento na palavra, nós temos o suprimento no cuidado pastoral uns com os outros. Amém. E nós temos um suprimento dessa vivência familiar, ministerial, que é poderosa demais. Por exemplo, está aí o irmão já casado há quantos anos, pastor Gilberto? Ano passado eu fiz bodas de pérola, 30 anos. 30 anos de casamento. Louvado seja Deus. Então, olha aí, e já tem aí os filhos. Quantos filhos, pastor Gilberto? São 2, o Rodrigo e a Débora. 2. O Rodrigo eu tenho lembrança, a Débora não estou me lembrando muito bem dela. Mas quem é casado é o Rodrigo, ou a Débora também? Rodrigo,
Rodrigo. Não, Rodrigo, ainda não. o Rodrigo Vai que já demorar um tem... pouquinho mais. os pais sempre falam isso a respeito das moças. Mulher se segura um pouquinho mais. Eu Ela sei, deve estar me ouvindo aí. eu tenho duas lá em casa, não é só eu para segurar, não. O mais velho também fala, não, pai, de jeito nenhum, você tá doido? Aqui não beira homem aqui nessa casa, não. É isso aí. E aí o teu filho tá com você no ministério? Eu lembro que vocês trabalhavam juntos. Ele sempre foi envolvido comigo, especificamente, né, nesse período. Na verdade, agora eu vim para o Rio Grande do Sul, estou aqui 2 anos, mas ele voltou para São Paulo. Ele está lá na igreja de Guarulhos, com o pastor Roberto, né, supervisor também lá do Wilson, né? E amém, estamos sentindo muita falta, certamente, mas amém, foi necessário nesse momento. Amém. Aí o vovô aí tá assim, babando os netinhos de longe. Imagina, nem imagina. Nem imagina, porque agora a gente também não pôde voar, né? Os voos foram cancelados, então entramos na quarentena. E isso, obviamente, dificultou um pouco o relacionamento, mas Deus é bom, concede graça e estamos enfrentando o momento aí. Amém, amém. Então, irmãos, eu quero ter um compartilhar aqui com o pastor Gilberto. O pastor Gilberto é alguém que sempre tem uma palavra assim viva, de fogo. Eu quero pedir que você acompanhe, né, o Instagram dele. Qual que é o seu Instagram, pastor Gilberto? Gilberto.camilo.jr. Gilberto.camilo.jr. JR. E no canal no YouTube é Videira Poa? É a Videira Poa, onde estão as maiores publicações, né? Eu vou trazer agora para o canal pessoal também, para termos, né, 2 locais de vídeos e materiais para o povo. Isso é bom. E qual que vai ser o seu canal pessoal? É Gilberto CJR. No YouTube, então, Gilberto CJR. Ótimo. Gilberto CJR. Então, eu acabei de falar aqui, não sei se você ouviu, nós estamos aqui no nosso 19º dia do jejum de 21 dias. Né? Aleluia. Vai terminar nesse domingo. E nós estamos chamando esse jejum de #alinhou prosperou. Muito bom, parabéns, legal. E acabei de anunciar que na segunda-feira eu vou no caminho de vocês aí, do Conselho Apostólico, para lançar também o canal azemarfreitas.tv. Muito bom. Esses dias eu liguei para o Christian e falei, Christian, se for uma orientação do Conselho Apostólico, o que aconteceu aí? Que cada um dos irmãos aí tem um canal aí, a luizsilva.tv, já tinha na Warplay, mas agora tem Guimarães.tv, Christian Jimenez, Wilson Oficial, Gilberto Camilo. Conta para nós esse mistério aí. Foi uma direção ou foi uma coisa espontânea? Não foi uma direção. É só por assim dizer, seguir, né? A gente segue o líder, o mestre, né? Pastor Aloysio. Então nós vamos seguindo, acompanhando, e isso vai abençoando a igreja, certamente. Né? Então pronto, eu tô só uma questão de identificação, de seguir os passos. Amém. Essa é a ideia. Tô não tem orientação específica para isso. Não. Coladinho em vocês, eu gosto de sempre aprender com a turma mais experiente, irmãos. Então, nós estamos aqui numa fase intermediária. Como eu falei, você tem o privilégio, eu também, todos nós, de termos aqueles que já estão adiante de nós, criaram filhos vencedores, agora tem netos, tem experiência ministerial, e eu louvo a Deus por essas ferramentas, né, pastor Gilberto, que nós estamos usando mais agora, por conta dessa quarentena, por conta dessa pandemia. Deus sempre transforma qualquer situação para nos abençoar. Amém. Então, o pastor Gilberto Camilo já esteve ministrando aqui na Videira, em Belo Horizonte, uma única vez, não foi, pastor? Foi uma benção, foi. Mandou fogo geral aqui, uma ativação poderosa. Você está vendo aí esse homem assim, atrás, aí, na frente de todos esses livros. Aí tem aquilo que Jesus falou, né? Jesus falou para os fariseus, errais, porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Pastor Gilberto Camilo concentra essas 2 virtudes, aí as Escrituras
Você está vendo amplamente aí nas suas costas, no seu background, mas também o poder de Deus. Então, vai lá no YouTube, eu sou seguidor lá do canal, fique de olho nas pregações dele ali. Nós vamos melhorar, estamos melhorando, o canal vai ficar melhor, mais criativo, e como você falou, tudo coopera para o bem. Os irmãos estão aprendendo a usar as ferramentas, hoje nós vivemos uma geração midiática, então se você não se envolver com esses recursos atuais, nós vamos perder muito. Graças a Deus os pastores estão gravando lives, e aleluia, né? Nós vemos canais e as igrejas estão mobilizadas. Tivemos até congestionamento, né? Em muitos recursos, Instagram e outros que tiveram congelamento, né? Um engarrafamento, porque muitas igrejas estão publicando. Isso é bênção. É a nossa ferramenta, um veículo hoje. E o irmão já tinha usado, pastor, essas ferramentas antes ou não? Não, eu não usei com tanta frequência. Eu confesso, eu me formei na área de sistemas, informática, então isso não é para mim um bicho de 7 cabeças. Mas eu confesso que eu congelei por um bom tempo, não publiquei muita coisa, mas estou agora criando, né, o espaço, o ambiente. Nós precisamos desenvolver até um certo estúdio, né, no ambiente que a gente está, seja mais por questões de acústica, de vídeo, imagem. Então precisamos trabalhar nisso, né, de maneira paulatina, mas aperfeiçoar. E o pastor viu que isso trouxe assim, um resultado em conversão de vidas, em edificação, palpável, mensurável? Isso é o maior ganho, né? Hoje nós também estamos no 19º dia de jejum aqui. Terminamos no domingo, junto com vocês aí, no sincronismo do tempo. Aleluia. E nós temos 4 orações durante o dia, e nós usamos o aplicativo Zoom. Esse aplicativo se tornou famoso, era uma ferramenta utilizada só no meio empresarial. O cara teve um boom de 20 milhões de usuários em janeiro, ele foi para 200 milhões em março. Uau! Então, muitas pessoas utilizando, e nós temos salas, você cria salas de reunião virtual, isso é muito jóia, e nós temos 4 horários de oração. Temos curso também acontecendo pelo Zoom, fizemos um curso de casais, inclusive hoje a gente tem também um curso de casais, que eu intitulei 7 pérolas para o seu casamento, e a pastora Rosana. Tivemos 170 casais conectados. Olha! Esses 170 casais, assim, uma grande bênção, porque esse aplicativo permite você visualizar todos eles, interagir, compartilhar a tela. É uma ferramenta muito eficiente, como outras. E o que a gente tem observado? Que isso, né, nas células que ficaram mistas, células virtuais, células presenciais, muitos visitantes têm entrado pela facilidade e também pelo momento. Eles estão lá isolados, mas as orações estão alcançando eles estão se conectando aos irmãos. Muitos testemunhos de salvação, milagres, provisão abundante de Deus, suprimento contínuo, como eu gosto de dizer, isso tem sido poderoso. E eu tenho motivado os irmãos a criarem salas de oração com seus familiares. O tema é cada família uma célula. Nós temos hoje cada casa uma célula, mas eu desvinculei o termo casa para, obviamente, mostrar algo específico para esse momento. Então, cada família, uma célula. A ideia é que eles se reúnam na família sacerdotal, faça uma célula. Então, nós podemos multiplicar muitas células e convide pessoas virtualmente ou presencialmente. No estado, nós temos um limite de 30 pessoas pode se reunir. Então, as nossas células podem ocorrer com os devidos cuidados, como você estava falando aí, seja máscara, álcool em gel e distanciamento. Sim. Nós estamos, então, mantendo a igreja hoje nesse modelo híbrido, né, de presencial e misto. Salas de aula presencial, misto. E culto, nós estamos fazendo culto online, mas estamos retornando domingo agora para o culto
presencial. Aleluia. Se o governador liberar os 30% de ocupação do espaço que nós estamos aguardando, eu vou fazer 4 cultos no domingo. Senão, nós vamos fazer 7. 7 cultos. Como é que vai ser esse horário? Começa às 7 da manhã? 7, 9, 11, 12? 8 da manhã. 8 da manhã, 2 horas de culto, meia hora de intervalo. E o último culto, ele também é online. Então, quem não puder participar durante o dia, à noite, como já é hoje, ele assiste o culto em casa, participa conosco virtualmente. Estou falando, gente. Estou falando que o povo é do fogo, vocês não estão acreditando. Aí, Minas Gerais, escuta esse negócio aí. 7 cultos no domingo, isso é gaúcho, gente. Isso aí é gaúcho. Nome de Jesus, Nós temos que orar pela unção de Caleb. Sempre falo, Senhor, me dá a unção de Caleb. Anota aí, gente. A unção de Caleb é poderosa. Deus diz que Caleb ele teve um outro espírito, diferente de toda uma geração. Imagine 2 homens, vamos colocar 2 homens. Mas as falas iniciais lá foram de Caleb. Se você perceber o texto, foi Caleb que se posicionou e disse: nós podemos devorar os inimigos como pão. Então, quanto maior a adversidade, mais Deus quer te alimentar com o pão. Pão do céu. Os seus inimigos, eles são uma oportunidade de você sentar à mesa, como diz o Salmo 23, e comer da abundância dos recursos de Jesus. E isso, então, deve nos motivar a ir além. E além, não ficar parado, jamais intimidados. E Deus disse, Caleb teve um outro espírito porque ele perseverou em me seguir. E nós sabemos que só ele e Josué entraram de uma geração de homens que morreram no deserto. Então nós precisamos ser essa geração. E eu peço graça e força ao Senhor. Porque é óbvio que a idade... o momento da vida ministerial, isso exige muito. Eu já dirigi 3 cultos é uma pegada, fisicamente você precisa estar bem preparado, mas a unção fortalece. A Bíblia diz que a unção nos faz como boi selvagem. Aleluia. Então, há uma força física. O Espírito Santo tem um propósito em nós também de vivificar o nosso corpo mortal. Essa é uma das coisas que poucos falam. O Espírito vivifica o nosso corpo mortal, como diz Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, você tem o que pede, né? Então, eu creio que a graça do Senhor nos dá essa disposição e a unção também de fazermos mais pela unção, pela graça de Deus. Né? Amém, aleluia. Então, é por isso que eu estou empolgado para fazê-los. Deixa eu ver se eu entendi. Você mesmo vai dirigir os 7 cultos no domingo? Olha, eu estou combinando com a equipe, eu tenho equipe, né? Mas 3 eu dirijo. Mas os irmãos estão sedentos para dirigir os outros, né? Então, eu vou deixar 4 na escala. Se eu te conheço, você fez a escala, mas a hora que o fogo pegar lá, você vai embora no 7 e aleluia. O problema é perder o horário. Tô brincando. O negócio é você. Eu brinco aqui. Ontem o show diz que você... Uma vez eu li de Devon Shaw, sabe quem é, né? Os irmãos aí talvez que não conheçam. É um referencial de igrejas de multiplicação, ou tamanho de igreja em células. Ele diz que uma mensagem fica boa quando você prega ela 5 vezes. Então, vou falar para os irmãos. 5, que é o número da graça. Até a 5ª eu não preguei bem ainda. Então, vou pregar 5 cultos. Aí ela ficou boa. Aí você libera para eles. Estou brincando. Estou falando que quem está gostando desse negócio da redução do tamanho do culto aí é a equipe dos pastores de rede, né? Porque agora, aleluia, vou pregar. Vai pregar. Aleluia, isso é muito bom. O Senhor sempre pensa em explicação. Eu tenho gravado lives, elas são de 30 minutos. 30 minutos. E esses cultos, então nós vamos também mudar um pouco, já com a experiência lá na conferência,
nós tivemos em Goiânia, que nós tínhamos 30 minutos para pregar. Eram 25, na verdade. Mas aí, como acho que os 2 primeiros irmãos ajustaram a agenda lá, e deu lá 30 minutos. Que bom! Então é possível. E eu estou, né, caminhando para essa linha. Mais ou menos 30, 40 minutos de palavra. E aí, isso, obviamente, se encaixa melhor para uma quantidade maior de cultos. Então me explica isso aqui. Também, você tem que ajustar um pouco. Como que vai ser a liturgia? Quanto tempo de louvor? Qual que é a liturgia do culto? Temos de sequência no mudo que nós já fazemos. Mas hoje nosso louvor hoje já dura em torno de 30 a 35 minutos. Obviamente no normal, mas nós já tivemos louvores que o Espírito Santo comanda e a gente segue. Eu gosto de ser muito livre com isso. Mas normalmente 30 minutos de louvor, tem mais o período da oferta, e aí a palavra. 40 minutos, 30, 40, 70, mais uns 15 ali, 85 minutos, e nós temos 120 minutos de culto. Então, eu sempre acabo a palavra com... gosto disso, né, de um momento que há um tempo atrás o Espírito me falou, quero que você dedique depois da palavra um momento para milagres. Então, depois eu orar em relação à palavra, eu entrego ali um momento, em torno de uns 20 minutos, para momentos de milagres. Milagres, simplesmente esperamos os comandos do Espírito. E aí, palavra de conhecimento, profecia, cura. Então, e como você disse no início, né, ou antes da reunião nossa, Jesus disse, vocês erram porque desconhecem as Escrituras e o poder. Então, nós precisamos equilibrar, né, eu creio, essas duas coisas no ministério. Amém. Palavra não deve ser uma palavra superficial, nós precisamos gastar tempo, e louvo a Deus pela vida do pastor Aloysio, porque ele é um pastor profundo, um pastor sensível ao Espírito, então nós estamos debaixo de uma cobertura poderosa de palavra, de vida no Espírito, tremendo. Então nós seguimos. Mas esse equilíbrio, né, eu digo para os irmãos, não só para nós pastores, obviamente, porque somos todos sacerdotes e reis. Amém. Então você também que nos ouve precisa equilibrar palavra e espírito, né? Poder de Deus, porque através da palavra que o Espírito traz a luz, a vida, a fé vem pela palavra rema. Então você não pode desassociar essas duas coisas. E eu tenho praticado isso, eu tenho sentido, né, mover a graça do Espírito para isso. Então 2 momentos, palavra e milagres, eu chamo de milagres, um momento de milagres. E cremos que vamos crescer em Deus em relação a isso. A Bíblia lista só em 1 Coríntios 12, 9 dons que são conhecidos, né? 3 de poder, 3 de revelação, 3 outros de expressão verbal. E nós temos visto muito pouco disso. São ferramentas não para a eternidade, são ferramentas para hoje. Então, independente de quem Deus vai usar, que ele use a igreja. Então eu quero, e temos orado por isso, para que o Espírito Santo libere essas ferramentas poderosas que ele fornece para o corpo. Então nós queremos equilibrar nessa linha. Amém. E o culto vai ser assim, diminuindo um pouco. Então, pregando 40 minutos, eu vou ter aí uns 20 minutos para um momento de milagres. Então, nós temos um momento de milagres, sempre também acabamos abençoando o povo, mas isso é uma expressão só de 3 minutos, é uma oração profética para a semana. Amém. Então, 2 horas é possível. 2 horas é possível, nós vamos colher bons resultados, eu creio nisso, porque à medida que você abre horários no prédio para reunião, você também facilita para o povo participar. A dificuldade vai ser manter a restrição no sentido de quantidade, irmãos. Então, eu pedi para um dos pastores, ele tem que fazer um check-in, né? Um check-in, vai usar alguma ferramenta, um formulário do Google, alguma coisa que
que controle e fale, irmãos, ó, já estourou. No culto das 8 não dá para vir mais ninguém. E aí a comunicação é vital. WhatsApp, Telegram, nós usamos essas ferramentas. Você tem que usar muito isso, porque a comunicação ela se torna muito mais eficiente, né? Ótimo. Amém, vamos ver. Então, a partir deste domingo, esse domingo nós vamos reunir toda a igreja num sítio. Vamos ter o cuidado de máscaras, álcool em gel, mas vamos num descampado, tipo um campo de futebol, nós vamos colocar o som e as famílias vão ficar enquadrados, determinado ali no chão, distanciado de outra família. E nós vamos fazer a entrega do jejum assim, e vai ser poderoso. E a partir, então, desse domingo, nós estamos aguardando o governador dar a liberação para 30% do espaço. Eu creio que ele vai fazer isso. Outros governos aqui ao redor, né? Santa Catarina fez isso, Cuiabá fez isso, Goiânia 50%. Eu não sei como está Minas Gerais. Mas eles estão liberando, ok. Então, aí eu tenho uma capacidade, né, no prédio de colocar em torno de 100 a 120 pessoas. Nosso prédio não é grande, e aí eu faço 4 cultos. E, se preciso, nós vamos para o número da graça, 5 cultos. Amém. Amém. Então, nós vamos embora. Que bênção. Aí, os irmãos vão me ajudar, claro. Não sou eu sozinho. Amém. Pastor Gilberto, eu queria perguntar, eu estava aqui ainda há pouco, antes de começar aqui a nossa live, ouvindo um pregador aqui, e é bastante conhecido aqui no Brasil, bem seguido. E ele estava profetizando um juízo sobre o Brasil. Uma sentença de Deus sobre o ímpio. Estou usando frases que ele usou agora. Deus vai tratar com você, miserável, se dirigindo ao ímpio, não à igreja. Se dirigindo ao ímpio, se dirigindo aos políticos que estão aproveitando da oportunidade da pandemia. E nós temos ouvido alguns, né, pregadores que chegam falando e trazendo essa mensagem. Eu não vou nem falar para a igreja descarta, porque nós não cremos nisso, não acreditamos que a igreja está debaixo de juízo nenhum, nós estamos debaixo do favor imerecido, da graça abundante. Mas, pastor, o senhor acredita que Deus pode reservar esse juízo para o ímpio agora? E ele está fazendo isso no Brasil agora? Não acredito nisso, não. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para salvar o mundo e não imputar aos homens os seus pecados. O ministério, por causa da dispensação da graça que nos foi dada de reconciliação, quem nos deu o ministério foi Deus. Então, Deus não seria contrário àquilo que Ele mesmo determinou. Hoje nós estamos no tempo da graça, tempo de anunciar o ano aceitável de Deus. Jesus usou em Lucas 4,18 essa expressão de Isaías. Mas Isaías, o profeta, naquela época, colocou uma linha no final, dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus tomou o livro na sinagoga, ele fechou o livro. Ele fechou e não citou isso. Estava escrito, amém? Estava escrito, porque ele pegou a profecia de Isaías. Mas ele não citou e fechou o livro. Ao fechar o livro, ele disse, está, né, concluído. O que hoje vocês veem, que vocês têm, sou eu, a graça encarnada. Ele disse, hoje se cumpriu essa profecia. Mas ele parou no ano aceitável. Ele não disse o ano de juízo. Então nós não estamos debaixo do período de juízo nem para o pecador. Isso é obra do diabo. É óbvio que o diabo que veio matar, roubar e destruir. Eu creio, obviamente, que o pecado do povo dá oportunidade para o diabo. Existem portais espirituais, onde há injustiça, derramamento de sangue, onde há invocação de demônios. Existem cidades que são mais atormentadas por espíritos do que outras. Por quê? Eu digo isso porque Jesus disse, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinza.
Então, veja, duas coisas aí. Uma é que existem sim cidades onde a invocação é maior. O pessoal aqui de Porto Alegre, e realmente eu, né, sou de São Paulo, toda a minha vida, experiência ministerial veio de São Paulo, desde que começou a videira lá, eu estava lá, e também estive no interior de São Paulo, e há pouco vim para Porto Alegre. Aqui sim, você vê uma atividade nas ruas, de invocação de demônios, nas praças, as pessoas têm mais, assim, vamos dizer assim, facilidade de fazer isso em público. São Paulo era meio reservado, por assim dizer. Aqui não, eles fazem praça pública, batuque durante a madrugada toda. Mas Jesus disse também o seguinte: Cafarnaum, Betsaida e Corazim experimentaram o maior nível de poder de Deus, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Uau! Então, se a guerra é intensa, a glória é maior. Aleluia! Deus, ele trabalha nessa proporção. Quanto maior o problema, maior a vitória. Então, não existe lugar difícil para Deus. Não existe terra que ele possa olhar e falar, aqui vai ser difícil. Não, ele operou os maiores milagres em Cafarnaum. E o maior problema de Cafarnaum não eram os demônios, era o orgulho. Então, o orgulho é o problema. Então, o orgulho, sim, é o problema. Por isso que nações mais ricas, que dependem mais dos recursos naturais, normalmente não precisam de Deus na sua filosofia de vida. E isso é o orgulho. E o orgulho, ele trava a graça. Então, nós precisamos nos humilhar, reconhecer que tudo vem do alto, depender da chuva dos céus. E é isso. Mas eu louvo a Deus porque creio que veremos aí coisas extraordinárias, milagres extraordinários ainda estão por vir. Amém. Pastor, seguindo essa linha, acredito perfeitamente como o irmão, a mensagem para a igreja é a mensagem do Evangelho da Graça, igualmente ela o é para o ímpio. O pastor citou aí em Romanos, né, ele não veio para atribuir ao ímpio os seus pecados, mas para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos anunciar a virtude, não má notícia. Então, eu acredito, e estamos alinhados nisso, nós somos pregadores da nova aliança. E não Deus está de braços abertos hoje. Então. Né? De braços abertos. É isso. Então, a arca não fechou a porta ainda. Amém? Então, foi Deus que fechou a porta da arca, não foi Noé. Foi Deus. Então, Noé significava descanso. E no Velho Testamento é a primeira ocorrência da palavra graça. E graça ali, a primeira ocorrência dessa palavra, a gente descobre no nome dele que é por causa do descanso. Mas veja, Deus é que fecha a porta. Vai chegar o dia do milênio, vai chegar o dia do juízo. Mas não é esse período, ainda não é. Olha aí. Então a porta está aberta. Isso é muito importante para as nossas ovelhas ouvirem, pastor Gilberto, porque hoje nós temos, você usou uma expressão aí que eu nunca ouvi, até anotei aqui, nós vemos uma geração midiástica. Gostei. Midiástica. Da mídia, eu imagino, né? Da mídia. Da mídia. Mas eu gosto desse português elibado aí que me ajuda a crescer. Então, nós vivemos aqui agora um interessante algo que acontece com as nossas ovelhas. Nós precisamos aprender a nos tornar pastores virtuais, né? Vamos dizer, tecnológicos, e o pastor é formado nessa área, mas não aplicava o seu conhecimento nessa área no Evangelho. Mas nós somos forçados, como que empurrados a usar essas ferramentas. E o que acontece? A pregação aumentou muito. A oportunidade de ouvir o Evangelho aumentou demais. Então, agora, por conta do tal coronavírus, eu estou pregando 2 vezes ao dia. Às vezes 3 vezes ao dia. Então aqui mesmo nós dois estamos compartilhando o Evangelho, daqui a pouco vai fazer 1 hora.
Então, eu não pregava 2 vezes ao dia. Então, o diabo, ele planeja trazer morte, mas Deus, ele sempre, como o irmão falou, aonde houve lá maior resistência, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, manifestou-se maior glória. Maior glória. O diabo pensou, né? Ah, já sei, vou trancar lockdown, as igrejas, todo mundo em casa. Mas aí cada casa, cada família se tornou uma extensão da igreja. Nós temos nós temos agora células virtuais e células em qualquer lugar. Não acontecia célula. Eu tenho um testemunho aqui, um pastor aqui do meu presbitério perguntou, pastor, como é que nós vamos fazer agora para contar o visitante virtual? Eu falei assim, como assim, irmão? Ele falou, pastor, lá na minha célula, ele criou, não tinha uma célula na casa dele, ele e a família só. E aí ele falou, pastor, só que quando eu conecto, eu ponho no meu Instagram minha célula ao vivo, começa a chegar 1, 2, 3, 5, tinha 9. Aí eu falei, não, mas isso é povo que é amigo seu, que começou a te seguir, você já é pastor? Eu falei, não, pastor, você não está entendendo. Todo mundo que estava lá não é do meu conhecimento, eu não conheço. Como é que eu vou fazer agora? Eu falei, não sei não, vou perguntar para os universitários, lá para o Conselho Apostólico. Bem, eu tenho falado para o pessoal continuar preenchendo os relatórios. O que vai desembocar é que o virtual vai se tornar presencial, esse é o caminho. Creio nisso. Ele tem que manter a conexão e aí ele vai se tornar presencial, porque o coronavírus vai passar. O coronavírus vai passar, eu acredito que isso é um pré-anúncio, como Jesus falou, dos últimos acontecimentos, princípio das dores, mas ele vai passar, porque Jesus disse que, assim como foi no dia de Noé, serão, os dias que antecedem a volta do Filho do Homem, Jesus. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Então era uma vida normal. Nessa descrição, você vê uma vida normal. O coronavírus, ele mudou a vida normal. As pessoas estão isoladas. E como você falou, o diabo ele é astuto, mas ele não é sábio. Sabedoria vem de Deus. Como Golias veio com uma espada para desafiar Davi, e Davi destruiu Golias com a espada de Golias. De Golias. Então veja, aquilo que o diabo vem contra nós, Deus usa para cortar a cabeça dele. É por isso que o diabo isola e a gente expande. Veja, esse é o testemunho de vários irmãos, sei daí também, daqui, vários irmãos, certamente. Eles falaram, pastor, nós estamos sentindo muito supridos, porque tem o senhor, tem o pastor Luiz, tem tantos outros pastores, a gente tem um caminho, né, de palavra de alimento. Então, toda vinha, nós falamos a mesma coisa porque temos o mesmo coração. Amém. Então, eles estarem recebendo de você, dos outros, estão recebendo de nós. Isso é poderoso. Então, não falta alimento dentro de casa espiritual. Não falta. Então, ninguém está isolado, eles estão alimentados. Amém. Então, houve para mim uma evolução. Deus atualizou até a maneira de nós utilizarmos essas ferramentas que já vinha pelas redes sociais. Existem muitos pregadores que, é um fato, eles têm muitas visualizações, mas não existe nenhuma realidade ministerial, física, local, nós sabemos disso. Mas nós devemos equilibrar as duas coisas. Uma realidade presencial e também uma realidade virtual. Esse é o momento que nós estamos. É melhor viajar de avião, não de cavalo. Então, você tem que usar as ferramentas da tecnologia atual. E vai mudar. Vai mudar, o mundo mudou. Certamente há uma ideia, né, já está sendo propagada isso,
de maneira intensa essa ideia de o governo mundial, né? O governo mundial, e em nome da segurança, para não sofrermos uma nova pandemia, nem uma nova recessão, eles vão começar a localizar cada pessoa. Hoje já existe isso. Eu uso Android. Android é Google, né? Eu uso o iPhone, aí tem lá a Siri, outras secretárias eletrônicas. Mas se eu falar, nem posso falar a palavra que libera o Google aqui, ele entra agora, interrompe e fala, o que você quer? Né? E tem a palavra que é o nome, né, dele. Então, se eu falar aqui no celular, ele aciona. Mas quem diz que ele não está me ouvindo? Entendeu? Quem diz que ele não está nos ouvindo? Então, nós já somos mapeados. Isso já é real. Mesmo que ele pede a sua permissão, permite eu ter os contatos, a sua localização, mesmo que você falar não, eles sabem onde você está e eles têm acesso à sua vida. Isso é um cenário, nós sabemos, dos últimos dias. Eu recomendei a igreja ter um cine lar, cine home, né? E aí eu falei para eles assistirem o Deixados para Trás. Você lembra desse filme, né? Sim. Deixados para Trás. É muito tempo que eu assisti, mas eu me lembro de um momento que eu nunca esqueci. O repórter, ele está diante do anticristo, numa reunião global, e ele ouviu uma fita de um pastor que pregou os últimos dias, Apocalipse e tal, e aí ele está vendo a história se alinhar com a Bíblia. E nós estamos mais ou menos dentro disso. A história vai se alinhando, a economia, política, a estrutura socioeconômica, a família, a tecnologia. Então, nós estamos vendo a história se alinhando à Bíblia, porque o que a Escritura diz não pode falhar. Aleluia. Aleluia. Tudo já está predeterminado, isso não é lindo? Deus já fez tudo, aleluia. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, eu creio. Aleluia. Pastor Gilberto, eu tenho ouvido muito uma palavra que se chama o novo normal, né? E o pastor disse aí que depois dessa pandemia algumas coisas vão mudar. Você poderia me citar essas novas coisas que você percebe? Olha, uma delas é no anúncio do Evangelho. Eu incentivei, por exemplo, essas células virtuais familiares. Eu tenho testemunho de uma irmã aqui, Gisele, nem sei se ela está nos ouvindo, e ela tem família por parte do esposo, de Goiânia, irmão, família, e ele está passando uma dificuldade de enfermidade, e eu falei, abre um canal no WhatsApp, qualquer coisa, que você conecte seus familiares para orar por ele. E ela fez isso. Ele estava com um tumor aqui, já desinchou o tumor. E nós, nos grupos de oração, também estamos crendo que já está curado. Mas ela entrou na família, de uma maneira simples, 5 minutos. Antes, ninguém fazia isso. Então, nós temos uma maior penetração nos nossos familiares, nos relacionamentos virtuais, que são efetivos. Né? Você está em Minas Gerais, em Porto Alegre, e nós podemos compartilhar a vida de Deus, palavra de Deus. Essa é uma realidade que acho que todo pastor vai ter que se ajustar, senão, como disse minha filha, vai virar fumaça. Vai desaparecer. Então eu mesmo preciso... A parte do evangelismo online, nós vamos ter mais facilidade para entrar em lugares que nós não entraríamos antes, né? Batendo na porta, ou querendo que essas pessoas venham para um culto, eles não viriam. Mas ali nos grupos do WhatsApp e outras ferramentas, nós liberamos a palavra, ouve essa palavra, ouve o canal. E eu tenho percebido, pastor Gilberto, que as pessoas estão fazendo isso, os ímpios estão fazendo isso escondido. É verdade, isso é bom. Você já percebeu? Eu já percebi, eu já percebi que alguns parentes, às vezes eu estou aqui na live, ele pega e entra, mas nunca me fez nenhuma pergunta sobre o evangelho, não fez nenhuma visita nem culto, nem nada. Mas aqui, escondidinho no Instagram, no YouTube, ele está lá recebendo a mensagem.
Jesus falou, há pessoas que estão mais longe e mais próximas. Então, esses estão mais próximos, estão se aproximando. Quem traz é Deus. E eu acho que isso é uma mudança, principalmente para as famílias, para o membro, quebrar essa barreira de comunicação única, mas ele ser um ministro, fazer uma sala, e põe os seus familiares e amigos, dá uma palavra de 5 minutos e ora. Uma coisa simples, mas se nós tivermos isso multiplicado por 100, isso é uma maravilha. É uma maravilha. Pode fazer uma sala dessa com pedidos de oração da família, e orando, e Deus vai manifestando a sua glória, né? Então eu acho que essa é a barreira que nós mudamos, vencemos, a nível de membro mesmo, qualquer um hoje pode pegar o celular, o WhatsApp mudou a maneira de se comunicar no mundo. Foi uma revolução, assim como o Uber no transporte, o WhatsApp revolucionou a comunicação. E aí entram as outras ferramentas, né, como o Facebook, hoje o Instagram, e assim vai. Então, treinar o povo, esse aplicativo Zoom, os irmãos... Eu brincava com eles, não é zumbi, é zoom. Como que eu entro, como eu faço? Mas, por causa desse momento, os irmãos, maior facilidade, estão entrando, se comunicando, levanta a mão, fala. E isso é bom porque nós vamos manter. Eu já falei aqui para o nosso líder de jovens que eu quero que ele mantenha esses grupos de evangelismo. Temas atrativos, atuais para os jovens, mas online, porque os jovens vivem isso antes de nós. Eles já estão nesse meio há muito tempo. E muitos são influenciados para fazerem, né, brincadeiras, aquelas de morte, de cortar, tantas coisas que se disseminaram pela mídia. Então nós devemos usar, os jovens devem usar isso também, mas não só para ficar conversando, como um grupo evangelístico, uma missão virtual, aleluia, indo para Marte, alguma coisa assim, tem que chamar assim, né? Uma missão virtual de evangelizar e chegar na casa, depois traz para perto. Né? Pastor Gilberto, nós temos aqui 5 minutos, eu gostaria de que o irmão orasse por nós, liberando a unção de Caleb, esse fogo aí do Espírito. Amém. Gostei desse momento aí dos milagres, de incentivar os dons espirituais, né? Exercitar isso na vida da igreja. E tenho certeza que fomos muito abençoados por esse compartilhar. Obrigado pela sua exposição. E gostaria que o pastor deixasse uma palavra aqui para a nossa liderança. O que a liderança precisa fazer em tempos como esse que nós estamos vivendo como igreja? Você, como líder, que está nos ouvindo. Amém. Aleluia. Prazer estar contigo aí, Azemar, e todos os irmãos que nos ouvem. E eu queria deixar uma palavra para você, líder, que você tem um refúgio secreto, você tem um ambiente, e esse ambiente se chama presença de Deus. Moisés foi chamado depois de 80 anos para ser o libertador de milhões de pessoas. Ele foi um tipo de Jesus e veio também nesses dias libertar o povo. Nós somos esses Moisés, libertadores. E quando Deus o chamou, ele disse, Senhor, quem? Eu? Como que eu vou chegar até Faraó, Senhor? Por favor, como eu? Ele olhou para si, mas Deus responde assim para ele, eu irei contigo. Então, e lá depois de Moisés libertar o povo, os sinais serem operados, presença na nuvem, na coluna, nós chegamos em Êxodo 33, e aí tem o episódio do bezerro de ouro, e Deus fala, Moisés, de ti eu vou fazer uma nova linhagem. Moisés intercede, amém. Aí Deus diz, olha, meu anjo vai adiante, mas eu não irei, porque o povo é rebelde. E Moisés disse, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça ir daqui. Aí Deus disse, a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Então a presença de Deus é o que traz o descanso. O descanso nós sabemos que é a terra da nossa herança. Canaã é o descanso.
é o desfrute das virtudes conquistadas por Jesus. Então, amados, se você quer descanso, descanso é na presença. Não é um esforço, porque eu posso até me esforçar para descansar. Aí você pode falar, pastor, mas lá em Hebreus diz que forcemos-nos para entrar no descanso. Mas não é obra da carne. Não pode ser esforço próprio, porque senão isso contrariaria toda a palavra. Ali significa diligência. O termo no original é faça isso apressadamente. Ou seja, tenha um tempo a sós com Deus, toca na presença de Deus. Quando você bebe das águas da vida, você não tem sede, come do pão, isso te alimenta, os seus inimigos se tornam pequenos, suas montanhas são montinhos, né? As obras do diabo, elas não são nada, é como fumaça que se dissipa de manhã, porque a presença. Então, buscar a presença, para mim, é a chave de você entrar na possessão da sua herança. Aleluia. Então, não é esforço. É como Maria, que em vez de estar fazendo coisas, ela, como Marta, ela resolveu sentar nos pés de Jesus e ouvir Jesus. Amém. Então, de maneira muito prática, tenha um tempo a sós com Deus, 30 minutos mudou o cenário dos céus. 30 minutos mudou o cenário dos céus. Eu queria dizer para você, líder, tira 30 minutos no período do dia que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, depois do almoço, como você quiser, não importa o momento em si. Mas desfrute da presença de Jesus. Porque quando a presença existe, os inimigos são destruídos. Essa é a verdadeira paz. O descanso não é algo que eu exercito, não é algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar quieto. Então você pode ficar ansioso tentando descansar. Mas quando você desfruta da presença, ela te traz descanso. Amém? Por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque eu creio que a Bíblia fala esconderijo, né? Essa posição é a posição em Cristo, que eu quero ser breve aqui. Mas eu creio que existe um aspecto prático nisso também. Porque nem todos conhecem esse lugar. Ele não é público. Por isso que Jesus disse assim, entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe algo que é você reservar e é íntimo, entendeu? É o tal do lugar secreto. É como se Deus brincasse de labirinto, né? Ele para em algum lugar e você tem que seguir o mover do Espírito. Então a minha fascinação é seguir o mover do Espírito, buscar a presença. É isso que eu queria dizer para os líderes. Líder, não tenta se esforçar. Não adianta ser ativista. Você tem que primeiro conhecer o eu sou. Então, Moisés falou assim, mas quem que eu vou dizer que me mandou, quando ele aceitou? Aí Deus falou, diga que eu sou, te enviou. Ou seja, se ele é, você tem tudo. Né? Então, ele tem que ser, hoje, presente na nossa vida. É isso que nos fará matar os gigantes e superar essas crises, essa recessão, o cenário caótico que nós estamos vivendo, a presença. Por isso que Moisés se levantava, e quando a nuvem se levantava, ele dizia, levanta-te, Senhor, sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. O povo não se movia sem presença. Quando a presença parava, eles paravam. Então, esse é o poder espiritual. Então, a unção, nesse lugar, ela brota, ela flui. E é isso que eu quero dizer para você, líder. Você tem acesso a esse lugar, o sangue de Jesus. Você tem acesso, como qualquer um tem acesso, independente de título, você é filho amado. Essa é a posição que vai trazer equilíbrio, harmonia, descanso, força, virtude, que lança fora o medo. É isso. Então, desfrute de presença. Busque a coisa certa, porque se você pôr a coisa certa em primeiro, você tem as outras. E a coisa certa é Jesus. Então veja que quando Moisés manifestou poder, Deus primeiro disse, eu sou. Então eu creio que você primeiro precisa conhecer a presença, depois manifestará poder. Muitas pessoas buscam poder sem presença e caem no fanatismo. O que nós precisamos conhecer primeiro é o Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque nós temos dado muita ênfase na graça de Jesus, indiscutível. Eu escrevi um livro de consolidação que está nesses 3 pilares.
Então, não posso colocar nenhum menor do que o outro. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então, a comunhão do Espírito fecha o tripé que sustenta a nossa vida.